Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe dois convidados para falar sobre terapias holísticas, tirar mitos, saber onde deve ser aplicado, a crescer. Maria Eugênia e Juliano são co-criadores criadores do Espaço Florescer, espaço voltado à expansão e consciência através de autotransformação espiritual e espiritualidade, né? O espaço está localizado aqui em Jundiaí, trabalha em atendimentos individuais e à distância, cursos, workshops e retiros. Dentre os trabalhos desenvolvidos do casal, no local estão o atendimento, o curso de magia divina, atendimento do curso de Reiki, radiestesia e radiônica, massagem com óleos essenciais e pedras quentes, constelação com bonecos, workshop de escrita terapêutica, como que é, Maria? Ho'oponopono. Como? Ho'oponopono. Não vou repetir, deixa com a Maria. Ervas, cristais, magia divina, entre outras, além de promoção e vendas de retiro e autoconhecimento e espiritualidade. Ufa! Muita coisa. Vocês fazem muito mais coisas que eu. Muito obrigado por terem aceito o convite para vir esclarecer aqui sobre a terapia de vocês, ou a área de atuação. E vamos lá, o Espaço Florescer. Começou como? A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso mundinho aqui, né? Nosso espaço, né? O Espaço Florescer, ele começou, na verdade, com a nossa união, né? Quando nós nos encontramos 8 anos atrás, a gente estudava, foi por um acaso, a gente entrou no curso juntos de apometria. Nós já se conhecíamos 18 anos antes, fizemos colegial, nunca mais nos vimos, e no curso de apometria a gente se reencontrou. Eu vim de uma fase difícil de vida, ele também, e nisso a gente foi se reencontrando. E quando a gente continuou nossos estudos, nós entendemos que éramos duas pessoas inteiras. Não era ninguém que era metade da laranja, nem tampa do outro, sabe? E isso, a hora que a gente sentou com os nossos estudos, que a gente estava sentindo, passando, nos conhecendo, veio muito essa vontade de criar algo para começar a ajudar as pessoas também a entenderem esse novo mundo que a gente estava entendendo, né? Que era esse mundo de autoconhecimento, de autotransformação. E foi um mundo que, assim, que para nós foi transformador. Naquele momento da nossa vida foi muito transformador. Então, a gente falou, não, vamos levar isso daí para todo mundo, né? O pessoal precisa conhecer isso, né? E aí, a princípio, o Espaço Florescer começou com uma divulgação de outros profissionais, né? Com cursos aí, na época estava uma fase de webinários, de autoconhecimento, estava muito forte isso no YouTube, estava começando. E a gente começou a promover esses trabalhos, né? E aí a gente olhou e falou assim, mas peraí, em Jundiaí também deve ter gente boa, né, para fazer isso, né? Foi aí que a gente começou a promover alguns encontros em casa com os profissionais da região, né? Tinha alguns conhecidos nossos que eram muito bons, mas que não tinha plaquinha na porta, né? Então, assim, não era tão divulgado como é hoje, né? E aí a gente começou a fazer esses trabalhos, né? Até que a gente também enxergou como terapeutas, né? Não, peraí, a gente está pronto também para estar realizando esse tipo de trabalho. Porque em paralelo a isso foi vindo, os cursos foram chegando, né? A gente nunca foi muito atrás, mas a vida foi trazendo para a gente. E a hora que a gente percebeu, falou, nossa, mas a gente tem já uma bagagem para começar a ajudar as pessoas diretamente, não só promover outras pessoas. Então foi onde a gente criou o espaço. A princípio veio como os atendimentos, essas palestras e tal, até que quando eu vi, eu estava fazendo o curso, né? Sem querer, fui parar no curso de magia divina, que eu mal sabia o que era tudo aquilo. E estava me fazendo muito bem, me ajudando muito. Eu percebi quanto podia ajudar as pessoas aqui. E comecei a atender com a magia. Até que eu tinha um grupo de meninas que me procuraram e falaram, olha, se você der o curso, você tem 10 meninas para dar aula. Eu falei, gente, mas não dou aula, né? Como que é isso, né? Aí eu fui atrás para me filiar ao colégio de magia e tudo mais, me profissionalizar nisso. E desde então criou o espaço físico mesmo. Né, que antigamente era no centro, no início da pandemia nós mudamos para Ponto São João, e é onde tudo acontece, lá onde acontece a mágica toda, né? A mágica toda. E o autoconhecimento, Maria, como que a gente consegue esclarecer para o público geral onde ele vai auxiliar nas terapias e tratamentos tradicionais? Porque tem muita gente que tem um preconceito, né? Eu tenho que deixar o atendimento tradicional, deixar o psicólogo, o psiquiatra? Não. Pelo contrário, tem que crescer naquilo que você tem como crença, né? Onde que a gente consegue separar isso? Ou não separa?
Não, acho que é tudo muito, muito junto mesmo, né? Mesmo para o autoconhecimento, a autotransformação que a gente fala, ainda as pessoas parece que é de comer, o que que é, como que funciona isso, né? Na verdade, é só uma forma que a gente percebeu que é de enxergar a vida. A gente começa a enxergar os desafios da vida que todo mundo tem. A nossa vida não é melhor por causa disso, porque a gente tem autoconhecimento, digamos assim, porque a gente busca isso para nós. Mas a gente consegue perceber que a cada desafio que a vida traz pra gente, a gente consegue falar, opa, peraí, isso não é, oh meu Deus, o que está acontecendo comigo, porque só comigo, né? A gente começa a entrar num vitimismo muito grande. Quando a gente percebe que a hora que chega o desafio, a gente dá um passo para trás e fala, peraí, esse desafio está aqui para me ensinar alguma coisa. O que que ele quer me ensinar? E quando eu tenho essa percepção, eu consigo olhar para esse desafio e começar a buscar a solução. E não mais ficar só ali regurgitando, né, com aquele problema, né? E quando a gente fala de terapias holísticas, né, que ainda é muito misterioso, pessoas acham que é muito, muito abstrato, na verdade é muito concreto e muito baseado em ciências, inclusive. Quando a gente fala das terapias, em momento nenhum a gente promete cura, assim como nenhum outro, né, profissional que não seja o médico, que pode, né, nem os médicos prometem como prometer isso, né? E pelo contrário, o nosso trabalho potencializa todos os trabalhos que são feitos. Inclusive a gente indica muitos outros trabalhos, né? Por quê? Como que funciona? Se a pessoa, por exemplo, tem uma alteração neuroquímica no cérebro dela, que hoje a gente fala muito, né, por exemplo, da depressão, da ansiedade, da crise burnout, né? Quando a pessoa já tem uma alteração física, uma química no corpo dela, ela precisa de um medicamento para ajudar a regular esses hormônios. Então, ela precisa de um médico profissional, que é o psiquiatra, onde vai ajudar a regular. Que é um grande desafio, porque cada um é de um jeito, cada medicação vai agir de um jeito na pessoa, a dosagem precisa até para o psiquiatra conseguir ajustar, passa num processo disso. Estando acertado esse medicamento, que do corpo dela começa a entrar e entender que ele precisa voltar a produzir toda essa química novamente, o psicólogo entra dando suporte para tudo isso. Porque o psicólogo com técnica, né, não é um amigo que a gente desabafa, o psicólogo é um profissional que com técnica vai ajudar essa pessoa a se conhecer a ponto dela ter estrutura emocional para lidar com as próprias questões. E aí, então, entra a gente com as terapias holísticas, né? Não só nas áreas que a gente trabalha, como existem muitas hoje. Graças a Deus está abrindo muito mercado. Tem muita coisa, né? E aí a gente consegue dar uma estrutura. A gente faz parte do acolhimento. Então, a gente cuida da parte energética, a gente vai cuidar tudo que está impregnado na pessoa energeticamente, tudo que essa questão de mental, emocional, baixou a frequência energética dela, naturalmente ela vai se conectar a tudo que está na mesma vibração. Quando é bom, é legal. Quando a gente está numa vibração bacana, feliz, a gente atrai coisas boas para nós. Quando a gente está triste, depressivo, doente, qualquer que seja o problema, é natural, nós somos seres humanos e vamos baixar a nossa frequência, né? Então, quando isso abaixa, a gente se conecta a algo, sinergias, né? Seres negativos e tudo mais. É onde as terapias holísticas ajudam. Então, o ideal seria realmente cuidar dos três. Se a pessoa realmente precisa, né, de um medicamento, ou se não, pelo menos um psicólogo. E a primeira coisa que eu indico quando vem para mim, para eu cuidar, bacana, você está cuidando realmente do seu mental, do seu emocional? Porque isso que me cuidar é o psicólogo. Você está cuidando do seu físico? É extremamente importante, né? Graças a Deus, até psiquiatra hoje também indica a atividade física, porque ajuda realmente a estabelecer os hormônios, né? A serotonina, várias questões físicas que ajudam realmente até nas questões emocionais, no estresse e tudo mais, né? Alimentação, claro que sempre vai ajudar, para então depois, para que até o que a gente vai fazer tenha um efeito maior, potencialize. E acaba realmente até potencializando, é uma via de mão dupla, né? Porque quando a gente também faz esse equilíbrio energético na pessoa, naturalmente o que ela passa com o psicólogo, ela vai ter mais clareza, ela vai ter mais consciência, ela vai estar mais aberta à proposta do psicólogo e naturalmente potencializa os medicamentos que ela está tomando. Então, né, seria o ideal, digamos assim, né? Esse tratamento ele acaba ficando mais rápido também, né? Porque você imagina o seguinte, eu gosto de falar muito que a gente é como se fosse uma mesa. Então, são quatro pés ali. Então, um é a espiritualidade, o outro é o corpo físico, aí até o mental e tem o emocional. Se um deles está descompensado, a minha mesa vai estar torta, vai estar desbalanceada. Então, aí que atua. Então, eu tenho um médico ali que vai atuar numa dor, num físico ali, numa intervenção física. Eu tenho um psicólogo que pode atuar no emocional. Eu tenho os profissionais para cada pilar ali, que dá para fazer essa sustentação e esse equilíbrio. A gente vai estar a vida toda nesse equilíbrio, né? Naturalmente não, mas sempre a gente vai estar sempre cuidando. Porque se resolver uma questão aqui, pode ser que surjam outras. Então, nesse trabalho integral,
né, que a gente consegue trabalhar, atuar junto com o psicólogo, com outro profissional, a gente consegue ir equilibrando melhor a vida da pessoa e ela vai tendo uma vida mais tranquila, mais leve, né? E também com esse trabalho que a gente faz de expansão da consciência, a pessoa começa a sair do papel de vítima. Então não é mais o outro, né? O autoconhecimento leva você a olhar muito para você. Então por que eu estou irritado com essa situação? O que está me causando, o que está aqui em mim que está me causando essa irritação com o outro? E a partir do momento que eu começo a olhar para mim, eu começo a resolver as questões e o meu entorno fica mais leve. Entendi. É como se fosse uma lapidação, onde ele vai conseguir na terapia com vocês e também lá no consultório com a terapia com um profissional psicólogo, e o caminho vai ficar muito mais fácil para todo mundo. Exatamente. Tanto que holístico é exatamente disso. O holos vem de integral, né? De ser como um ser único, né? Por isso que a gente trabalha com todos os pilares. Nós não, né? Nós orientamos outros pilares que vai ajudar a pessoa. E também a gente tem, Edivaldo, ao contrário, as pessoas que só gostam da terapia holística, as pessoas viciadas em terapias, né? Que também não é bacana. Sim. Porque ela também acaba indo para as terapias como uma fuga também de si mesma. A gente tem muito... A vida traz desconforto. Ela tem problema, a gente sente desconforto o tempo todo. E o desafio nosso é aprender a lidar com esse desconforto, não fingir que ele não existe. Então, quando a gente olha esse desconforto que a vida traz, é onde a gente consegue perceber que a água não está bem e que eu posso fazer algo para melhorar. É assim que a gente vai trabalhando e vai conseguindo se evoluir nas nossas próprias questões, né? E quando a pessoa também vicia em cursos, em terapias holísticas, ela também acaba não percebendo que é uma fuga dela mesma. Algumas pessoas, por exemplo, disso vão para drogas, vão para vício em comida, para chocolate. Tem gente que é viciada em terapias holísticas. Porque é bonitinho, né? É diferente de falar que alguém usa drogas e alguém usa terapias. Mas é um vício da mesma maneira. Também é uma forma de não entrar em contato consigo mesmo. E aí entra com uma resistência a tomar remédio, porque não, eu sei que posso curar pelo emocional, pelo energético. Tem hora que você precisa de medicamento, não adianta. E quanto mais cedo você perceber isso, quanto mais cedo você aceitar, que nem o Gil falou, mais rápido o processo, né, de retorno, mais rápido o processo de cura, né? Então, a gente trabalha lá com os dois extremos. Tem muitos terapeutas que chegam para mim, que fazem vários cursos, falam, e agora o que eu faço com tudo isso de curso? Sim. E pessoas que estão realmente deslaceradas, emocionalmente, mentalmente e, consequentemente, energeticamente. Então, a gente começa, tá, vamos cuidar da sua energia, então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para te ajudar a desimpregnar o que dá, né, a dar um caminho, a dar um norte. Eu falo que é o grande primeiro passo, né? É para tirar o primeiro véu ali que impede ela de enxergar o próximo passo na vida dela. Para que ela mesma encontre. Não é a gente que vai falar, olha, né, faz isso, faz aquilo. Mas a gente dá um leque de opções para que ela encontre força dentro dela e escolha o próprio caminho dela, né? Perfeito. Muito obrigado pela explicação. Vamos para o primeiro intervalo e logo mais eu volto com uma pergunta, Maria Eugênia. Qual terapia que você designa? Como que é essa designação? É de forma individual, é coletiva ou tudo mais? Tá bom? Até já. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advpharma.com.br/Geriaderm. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é a Saúde. Onde há cuidado, há amor.
ferramenta, né? Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com a Maria Eugênia e o Juliano. Eles são proprietários do Instituto Florescer, totalmente no ramo de terapia holística. Maria Eugênia, eu perguntei anteriormente como que você define o perfil de atendimento para o indivíduo que procura você. Como que é essa triagem? Vou usar magia divina? Vou usar constelação? Como que é? Depende muito de como essa pessoa chega. Muitas vezes ela vem pela ferramenta, que chamou ela a atenção de alguma forma. A gente gosta muito de trabalhar com o sentir. O que é o sentir? Né? A gente parar, realmente pensar num processo de uma pequena meditação guiada, que quando a gente respira, a gente consegue acalmar nosso sistema físico, nosso sistema mental, nosso sistema emocional. A gente volta para nós. A ferramenta mais simples do mundo e que a gente acha que é tão banal que não vai funcionar e funciona muito é respirar. A gente não aprendeu a respirar direito, né? Então, normalmente, quando essa pessoa chega para mim, ou por um contato via WhatsApp, via telefone, ou pessoalmente, eu pergunto se ela, né, por qual caminho ela veio, se tem alguma ferramenta do qual se ela se identificou, e normalmente sim. Normalmente eu já atendo ela por essa ferramenta, porque se ela sentiu o chamado, já tem algo para ela ali. Né? Mas se eu percebo que está muito fora, olha, realmente você está com uma questão que você veio para a constelação, mas estou sentindo que você está com uma carga energética muito negativada, que está te fazendo ficar para baixo, está ficar muito nessa... Às vezes não é nem depressão, mas uma apatia pela vida, uma tristeza, né? As pessoas estão muito sentindo isso pós-pandemia, e que é pouco falado. As pessoas acham que simplesmente acabou a pandemia e tudo está normal. E o normal é depois de 3 anos, realmente, de fases de oscilações emocionais que nós tivemos, existem sim as sequelas, né? Até o excesso de internet, de celular e tudo mais. Então, eu acabo avaliando e converso com ela, se ela está aberta realmente a outro tipo de terapia, para eu poder oferecer isso para ela. Eu não gosto de oferecer, tipo, pacotes de 10 sessões, de 2 sessões, até porque depende da ferramenta que ela vem, uma só já é o suficiente para dar uma boa mudança de paradigma dela, para ela começar a ver a vida de uma outra forma. Então, por exemplo, a magia ela é bem profunda, ela faz toda essa limpeza mesmo, né? A gente fala que é limpeza energética e espiritual. O que é energético, o que é espiritual? Energético, quando a gente fala dos nossos chakras, que são nossos pontos de força que a gente tem no corpo, energeticamente, que é desde a Índia, né, há milhares de anos, o Oriente estuda muito esses pontos de força que são chakras, né? A gente vai falar de campo áurico, a gente fala dos nossos corpos astrais, de cordões energéticos, que todas as situações e pessoas que a gente já passou, a gente liga alguma espécie de cordão. Então, a magia faz a limpeza desses processos negativos. Que aquilo que eu falei, a gente pensa, a gente sente, a gente atrai. Então, naturalmente, a gente está conectado a algo que vai deixando a gente ali. Quanto mais a gente fica numa baixa energia, mais aquilo fica conectado com a gente, né? E espiritual são realmente seres, né? Para quem acredita que todos nós somos espíritas, mas existem espíritos que têm o corpo físico, como somos nós, e seres que não têm, também se conectam a essa energia. E às vezes é por simples, pura conexão de vibração mesmo. Ah, de volta cabisbaixo hoje lá, alguém passou ao lado dele e falou, deixa eu ficar junto aqui, aproveitar essa baixa vibe dele aqui, que esses seres se alimentam dessa baixa energia, né? Então a magia, primeiramente, ela faz sim essa limpeza, mas ela é muito mais profunda, eu não consigo falar que ela é só uma ferramenta, porque ela vai trabalhar no íntimo da pessoa, ajudando realmente ela a enxergar uma nova forma de qual o próximo passo realmente ela pode dar. E além disso, a gente consegue dar um direcionamento. Então, se é uma saúde que ela está precisando, dá para dar um direcionamento para a saúde. Se ela precisa de harmonia nos relacionamentos dela, principalmente dela com ela mesma, autoestima, dá para fazer. Dá para fazer uma abertura de caminhos para trabalho, para emprego. Ela vai resolver todos os problemas? Claro que não. Mas ela vai abrir um grande campo para que proporcione realmente um novo caminhar para aquela pessoa, né? A constelação, por exemplo, eu oriento muito a pessoa a fazer constelação quando eu percebo que existem padrões. Quando repete padrões familiares, né? Seja de doenças, seja de formas de relacionamento, por exemplo, todo mundo se separa, né? Numa família, os pais, os avós, todo mundo acaba se separando. Existem várias formas de padrões até negativas, por exemplo, de drogas, de alcoolismo, que a constelação familiar vai falar muito dessa inclusão, que tudo pertence, né? Então, por exemplo, quando a gente tem alguém que é excluído da família por qualquer motivo, as pessoas acabam rejeitando aquela pessoa, por exemplo, com o alcoolismo, que não é incomum a gente encontrar, muitas vezes, uma geração, 2 depois, vem o sobrinho, vem alguém com o mesmo padrão de alcoolismo. Para que vem com esse padrão? É um sistema de uma inteligência maior. O padrão vai mostrar que fala, olha, aquela pessoa lá atrás, vocês excluíram ela, então vem mais um aqui de novo para vocês olharem para ele e incluir.
mostrar que ele faz parte do sistema familiar, faz parte daquele clã familiar. Então, a constelação familiar vai realinhar tudo isso para que possa fluir. Porque se a gente não alinha isso, a sensação que a gente tem é que a gente sempre está com elástico, a gente está indo para a vida e algo está puxando a gente para trás. Muitas vezes são padrões ancestrais nossos, que tem nossos pais, nossos avós, né, e aí para trás, que vão impedindo a gente, que a gente vai repetindo esses padrões e não percebe. Às vezes de escassez financeira. Então, tem vários padrões que podem trazer esse desconforto para a nossa vida mesmo, né? Pais que não se dão bem com os filhos, relacionamento. Então, tudo isso vai ajudando a alinhar o fluxo natural. E a constelação existem em grupos, né? Nós não trabalhamos em grupos lá, porque eu acho que é um trabalho muito sério, como todos os trabalhos, claro, né? Mas a constelação familiar, eu acho que tem que ser bem específico nisso, sabe? A gente tem colegas que só trabalham com constelação e orientam realmente isso, pessoas que vivem para constelação, que acham que é um caminho bem legal. Eu gosto da com bonecos porque é ali com a pessoa que ela precisa naquele momento, aquele realinhamento, e os movimentos que a gente vai fazer ali com os bonecos já vai ajudá-la a ter essa liberação desse fluxo na vida dela. Né? Então, vai ajudar muito nesse realinhamento familiar, nessa forma dela enxergar a vida. Outras questões que vem muito também, a questão às vezes de aborto. Aborto que às vezes não é falado na família, que é escondido, né? Então, tudo isso que é excluído, de alguma forma o sistema cobra para que isso volte para o sistema e se realinhe. Quando isso volta, o sistema ganha força. Né? O sistema familiar consegue evoluir, consegue ter um novo olhar para aquela situação. E aí ganha força com todo mundo junto para que alguém na família, né, consiga enxergar de outra forma e falar, olha, gente, tá indo tudo bem, mas a gente pode fazer só um pouquinho diferente, né? Para que esse clã evolua e não continue sempre repetindo o mesmo padrão, vai ficar sempre na mesma forma, né? Porque o clã, de alguma forma, vai evoluindo, liberando essas doenças, esses padrões que não são tão bons assim, que a gente pode falar. Certo. Esse tipo de constelação é a mesma daquela que há pouco tempo atrás foi utilizado no campo jurídico para conciliação, partilhas... Sim. E tudo mais, o que isso consegue auxiliar em conflitos de familiares, no caso de heranças que estão ali paradas há muito tempo por falta de associação com família, até mesmo um reconhecimento de paternidade, onde isso consegue ajudar esse público? Até na separação de um casal, né? Como que realinhar isso e tudo mais. Porque é justamente isso, é nesse realinhamento de padrões que existe. Então, existe algum padrão, existe alguma forma naquela família que alguém não está se reconhecendo. E quem trouxe, né, na verdade, a constelação, ela já existia há muito tempo na África. E o Bert Hellinger observou esses clãs quando ele foi trazer realmente o catolicismo e tudo mais lá para a África. Ele percebeu isso e foi estudar Gestalt, estudar psicologia para conseguir estruturar tudo isso, né? E quando ele trouxe isso de um formato, ele fala justamente disso, que tudo pertence e tem as leis do amor. Então, tudo tem que ser realinhado, tudo tem que estar em harmonia naquele clã para que as coisas possam ir cada coisa para o seu lugar. E quando vai para o sistema jurídico, é da mesma forma. Quando a gente consegue constelar e colocar, numa constelação, a gente coloca os representantes, né? Quem é a pessoa que está sendo trabalhada, normalmente a gente coloca um tema a ser trabalhado e a gente não manipula nada. O próprio sistema é bem interessante, assim, não tem nada espiritual, nada energético, é ciência mesmo. A gente fala que é do campo morfológico que existe no ar, né? Então a gente capta essas memórias ancestrais, digamos assim, e vai, através dos bonecos, representando essas memórias. E aí, naturalmente, o sistema, como a gente vai movimentando esses bonecos, vai trazendo esse entendimento. Que muita gente nem sabe que tinha alguém excluído lá atrás, né? A gente nem sabe que tem uma briga por herança, que existia algo escondido na família. A gente tem muitos casos aqui, por exemplo, de posses em Minas Gerais, que eram terras da época da escravidão, da época da colonização. Então, são terras que foram realmente conquistadas, mas com muita violência, né? De forma muito rude, por exemplo. Então, tudo isso dentro da constelação, a gente consegue, através das memórias, reorganizar isso para que isso entre numa harmonia. E, consequentemente, isso reflete na vida, tanto que foi comprovado. A princípio, quando veio, só os psicólogos queriam utilizar a constelação e não foi aprovado isso. Então, quem faz um curso, aprofunda, consegue trazer a constelação já com uma técnica. Hoje, é o contrário. O CRP, inclusive, está brigando para que os psicólogos não atuem como constelação. Enfim, acho que é lindo, acho que ajuda muitas pessoas. Tudo que vem para o bem para ajudar, não importa, eu acho que tem que ser bem feito. Até que a gente estava comentando, desde que seja um bom profissional, que vá, porque tudo é muito sério.
A gente fala holístico, as pessoas acham que é, né, só viver de luz, né? A gente não é assim, é muito trabalho, é muito estudo, é muita prática, tudo que a gente sentiu de trazer com nossas ferramentas, porque fez sentido para nós, porque mudou a nossa vida, a gente vai estudar, pratica de novo, vê as possibilidades para então trazer ou como curso, ou como ferramenta, como uma forma de ajudar o próximo, né? Foi assim que o Florescer foi crescendo, foi ganhando espaço. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Maria Eugênia e Juliano. Em caso de conflitos familiares, quando é muito extenso, um membro apenas procurando e fazendo consegue um resultado efetivo para o desenrolar disso? Ou eu teria que reunir todo mundo e levar para isso daí num conflito lá no espaço Florescer? Não, um exemplo que dá para dar nesses casos de famílias, né? O que acontece? Às vezes eu tinha um problema lá com os meus avós, Tá. então existia um problema lá. E eu tô aqui, da minha vidinha aqui, só que algo me remete lá atrás. Então é como se eu ficasse o tempo todo olhando para trás, né? Inconscientemente, eu ainda estou preso numa questão dos meus familiares, porque eu carrego em mim, no meu DNA, os meus antepassados. Então eu tenho também 50% do meu pai e 50% da minha mãe, né? Eles têm dos pais deles, né? E isso eu vou trazendo. Então, de alguma forma, eu estou preso lá. Quando eu venho e eu começo um relacionamento com a Maria Eugênia, eu não estou inteiro para ela. Por quê? Algo me remete lá ao meu passado. Então, eu estou preso lá. Eu não consigo olhar para frente para a minha vida adiante. Aí eu começo os conflitos aqui com ela. Inconscientemente, eu não sei o que aconteceu lá atrás, né? Quando eu resolvo isso numa constelação, que aí no grupo é levado a olhar para essa situação que está lá atrás, essa situação é resolvida, né? Eu me liberto daquilo que estava me prendendo inconscientemente, e aí eu passo a estar inteiro, eu passo a observar a minha esposa. É uma fala muito comum dentro dos trabalhos da constelação, o eu vejo você. Então eu te reconheço. Quando eu faço isso, que eu começo a olhar para ela, porque a partir do momento em que eu tenho um relacionamento com a Maria Eugênia, eu estou criando uma nova família, né? E aí a nossa família, ela tem que evoluir, ela vai olhar para frente. Então eu me liberto do que está lá no passado, né? E eu passo a olhar para o meu futuro. E aí eu resolvo algumas questões, porque assim, são questões do passado, né, que energeticamente vêm para ser resolvida. Né? Então, assim, a gente costuma falar, né, tudo que eu resisto persiste. Né? Quando você começa lá, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, o que vem na sua vida? Sempre vai vir aquilo que você não quer. Por quê? Onde eu coloco o meu foco, vai florescendo. Então, só que assim, inconscientemente eu não consigo enxergar meu relacionamento atual. Eu estou preso nos meus antepassados. E aí a constelação, ela vem trabalhando muito nisso. Né? Imagine que você tem um riacho, né, que vai lá para o mar, né? Cada situação, né, errada, digamos assim, na família, vai criando uma barreira. Então, esse fluxo de água, ele passa a ficar limitado. Então, essa energia, né, eu não estou recebendo meus antepassados, essa minha força. Né? Então, tenho esses emaranhados. Então, a constelação é como se eu fosse lá e fosse tirando pedrinha por pedrinha ali, e esse fluxo do rio, né, dessa energia dos meus antepassados, vai fluindo melhor para mim, no meu campo. Então, juntamente com o atendimento com um profissional psicólogo, mais as terapias alternativas, por exemplo, uma pessoa que se vê num relacionamento tóxico, ou onde tem até mesmo uma mãe que é muito possessiva, consegue se desvencilhar dessa sintonia. Sim, porque com o psicólogo ela vai tratar ali o relacionamento em si, né? O que é a questão do relacionamento, onde que ela está deixando de ser ela mesma dentro desse relacionamento. O psicólogo vai atuar nisso daí, no presente, e a terapia holística ela vai atuar no que está no inconsciente, no que está, digamos assim, escondido. Né? Imagine que eu estou aqui, eu estou envolto de uma nuvem preta e eu não estou enxergando o meu futuro, eu não consigo enxergar. Então, numa magia divina, num reiki, qualquer terapia ali, ela é como se a gente tirasse essas nuvens e a pessoa começa a enxergar um próximo passo. E aí, junto com o psicólogo, com outro profissional, ou até mesmo de um medicamento, que ela consiga estar mais presente ali, ela vai caminhando. Ela ganha força para tomar decisão. Né? Que não é ninguém tem o direito de falar para ela que ela deve, por exemplo, um relacionamento abusivo, separar ou não.
Mas a hora que ela começa a ter compreensão dela mesma com essas terapias, ela começa a perceber, opa, isso não é bom para mim. E tá, como que eu preciso fazer? Por exemplo, né, uma mulher que não tem condição financeira independente, ela vai buscar formas de ser independente financeiramente para conseguir ser relacionamento abusivo. Ela começa a ganhar força para conseguir decidir o que ela precisa para sair daquela situação. Exatamente. Entendi. Mas é sempre a decisão de cada um. A gente fala que é 50%, né? Mas seja mágica, não é magia, né? Magia é manipulação de energia para o bem e para a cura a serviço da vida, né? Quando a gente fala mágica, é ilusionismo. Então, assim como remédio, não tem uma pílula mágica, não é uma sessão com psicólogo, não é uma sessão de qualquer coisa que ela vai fazer que vai resolver a vida. É sempre um processo, né? Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, vai depender muito mais da abertura dela. Porque às vezes a pessoa vai para terapia achando que não, vai resolver esse desconforto de novo, né? Tira uma de sessão, mim, né? Tira de mim de qualquer jeito, que uma sessão vai resolver tudo. E muitas vezes não vai, né? Muitas vezes pode ser até que melhore, né? E é um hábito muito ruim que a gente tem aqui, que as pessoas não têm a prevenção, ela só vem na dor, melhora um pouquinho, tá bom, vou continuar mais uns dias assim, né? Assim com acupuntura, assim com várias técnicas, né? Do que, olha, melhorou, eu vou continuar a manutenção, me cuidando de alguma forma para que eu não volte aonde eu estava, né? Então a pessoa oscila muito, muito alto e baixo por causa disso. Entendi. Se ela tem essa harmonia entre essas áreas, né, que nem ele falou da mesa, vai ficar tudo super equilibrado? Não. Né? Tem área da vida que vai chamar mais uma hora, outra área, e que a gente vai dando atenção e fica mais fácil para dar atenção naquilo que realmente precisa. Exatamente. Né? Então vamos para mais um intervalo e voltamos já. Hoje temos no mercado de atendimento domiciliar, o que é muito bom, mas a principal cautela que todo familiar deve ter é referência dessa empresa. Os cuidados são geridos por enfermagem, por algum profissional de enfermagem. A enfermagem ela é referência no cuidado, ela é essencial no cuidado. E também se esse enfermeiro dedica-se exclusivamente a este perfil de empresa. É essencial que ele esteja inteiramente disponível para você caso aconteça alguma eventualidade com o seu familiar. E também referência a familiares, né, de outros clientes. É muito importante que você peça esta referência e faça o contato para saber como que foi o atendimento desta empresa na casa daquela referência. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta com a Maria Eugênia e o Juliano falando sobre terapia holística. Reiki, fale um pouco sobre quem pode aplicar, o que é o Reiki, quais são os graus, fale de uma forma que... Conte tudo. Conte tudo sobre o Reiki. Bora lá. O Reiki ele é uma técnica de imposição de mãos, diferente de um passe energético, né? Porque o iniciado no Reiki, ele recebe alguns símbolos. Tá. Então, ele é sintonizado com alguns símbolos do Reiki. Então, são 4 níveis. Né? O Reiki do Mikao Usui, que é o tradicional que a gente trabalha. Então, o primeiro são o nível 1, 2 e 3. O nível 1 é físico. A gente fala que é o nível físico. Então, que vai atuar mais no corpo físico mesmo. Tem o nível 2, que é a transformação. Que aí já começa, eu consigo aplicar à distância, né, eu consigo trabalhar questões mais do mental e do emocional. Tem o nível 3, que já expande um pouco mais, então posso aplicar essa energia num grupo maior. Né? E depois tem o 3B, que é o mestrado que você recebe a outorga, digamos assim, para estar iniciando outras pessoas. Então, assim, é uma técnica séria, né? Exige uma iniciação, né? É um curso iniciático, né? Onde você aprende toda a técnica, a aplicação, né? Os pontos de aplicação, os símbolos, e você é sintonizado nesses símbolos. Basicamente, o Reiki a gente aplica nos chakras, né? São os vórtices de energia que nós temos no corpo. Esses vórtices é que fazem a troca de energia com o meio, né? Muitas pessoas falam, mas é uma energia cósmica, então assim, por que cobram um Reiki? Por que eu tenho que ser sintonizado? Né? O que é diferente de um passe, né, de um centro espírita, kardecista? A diferença é que você tem os símbolos, você está sintonizado nos símbolos e você consegue direcionar essa energia com uma intenção, tá, para a pessoa. Esses chakras, eles estão ligados às
aquelas principais glândulas do nosso corpo. Então, por que ele atua diretamente no físico? Porque ele vai estimular essas glândulas do corpo que vão produzir os hormônios que a gente precisa. Então, o Reiki ele é uma ferramenta que traz muito um estado de repouso do corpo, né? Então, nesse estado, eu saio daquele estado de estresse, eu começo a ter insights, eu começo a ter a direção da minha energia vai para onde o corpo precisa. Então, assim, eu não tenho mais aquele estresse do corpo, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Se eu estou com uma dor aqui, ele vai direcionar a cura para aquele ponto. Quando eu estabilizo, eu saio daquela loucura do meu estresse, o meu corpo ele consegue direcionar essa energia, né, do próprio corpo para a cura do que realmente precisa. Então a gente fala assim, é uma técnica que tem a cura, né? A cura, a gente não promete a cura, mas é como que eu posso dizer? É um equilíbrio do corpo, né? Então essa técnica ela ajuda muito nessa parte, né? Como o nosso espaço a gente atua muito com a expansão da consciência, a gente faz um atendimento terapêutico do Reiki. Então a gente vem, conversa com a pessoa, entende a questão que a pessoa está trabalhando, né, está procurando ali, faz o atendimento com o Reiki na maca, né, essa pessoa recebe essa energia, né, então ela tranquiliza, ela vai ter os próprios insights dela. A hora que essa pessoa sai da maca, a gente dá uma devolutiva para ela. Então assim, a gente sempre vai passar algum exercício para ela estar fazendo em casa, né, algo para que ela comece a olhar para aquela questão mais do ponto dela mesma. Então assim, a gente leva a pessoa para uma expansão da consciência, um outro olhar para a questão que ela trouxe, né? A gente vê muitos espaços aí que a pessoa vai lá, recebe o Reiki, né? Tem os doadores, né? As pessoas que doam o Reiki, só que não trabalham as questões, né? Tem algumas pessoas que têm algumas liberações emocionais, então chora, né? Tem algumas que dormem, então a gente sempre está ali auxiliando essa pessoa, né, a dar um passo a mais para resolver aquela questão, né? Entendi. Outras técnicas que trabalham com essa energia também é a radiestesia, né? Então eu consigo fazer trabalhos também de limpeza energética do corpo, eu consigo, né, trabalhar questões da casa. E usa o que de instrumento, Juliano? A radiestesia são radiestesia. gráficos, né, da geometria sagrada e um pêndulo. Tá. Tem alguns outros instrumentos, né, mas o básico é o pêndulo e as placas com a geometria sagrada. Então, a simbologia das placas, cada uma atua numa área. Então, eu tenho lá problema na minha casa com o solo, que tem uma nascente embaixo. Então, eu consigo usar, né, e essa nascente ela acaba sendo prejudicial para a saúde, porque é como se a energia da casa, de quem mora ali, fosse esvairindo, não para. Então, eu consigo usar alguns gráficos em determinados pontos para minimizar os efeitos desse fluxo de energia que está se esvairindo. No corpo também, então eu consigo atrair algumas coisas também para a vida da pessoa com os gráficos, né? Então tem N formas de trabalhar com a radiestesia. Então é tanto no campo físico do indivíduo quanto no ambiente. No ambiente. Tá. E dentre essas técnicas que vocês falaram, todas elas são aplicadas no ambiente na pessoa ou a maioria delas somente no ambiente? Todas no Ou ambiente. na pessoa? A magia, a radiestesia dá para fazer tanto no ambiente quanto na pessoa e também à distância. Então, por exemplo, tem alguém acamado, tem alguém que mora em outro país, não é incomum a gente atender pessoas à distância também. Funciona do mesmo jeito. Claro que o presencial, né, a gente valoriza essa questão humana, do olho no olho, de estar perto, do acolhimento, mas nem sempre é viável e vai funcionar do mesmo jeito. A gente gosta muito do trabalho à distância, a pessoa estar conectada com a gente durante o trabalho à distância, faz todo sentido, a pessoa estar aberta, disponível também ali para receber os insights, né, também para participar junto do processo dela. Que acho importante a pessoa sentir que ela faz parte, né? Não é algo milagroso, é algo que ela vem junto, a gente faz a nossa parte, a gente abre realmente os portais ali para que ela atravesse e ela venha junto no processo dela mesma. Até porque, né, vamos citar o caso do Reiki, né, pode dar uma sonolência na pessoa. Então, assim, a gente não sabe o que a pessoa está fazendo na hora. Então, a gente tem esse cuidado.
De repente a pessoa está dirigindo, a gente está fazendo um trabalho todo de limpeza ali, né? Trabalhando energeticamente a pessoa, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa, né? Então, é importante que ela esteja, né, em casa, num cantinho lá reservado, Consciente do que esteja do que fazendo. está fazendo, né? Para que a gente não tenha nenhum problema aí com a pessoa. Né? Não adianta, se eu estou ali aplicando uma energia, a pessoa está numa balada. Né? Então, assim, não vai ter efeito nenhum. Né? Então, a gente gosta de... Né? Geralmente a gente faz uma ligação ali em vídeo com a pessoa, faz ela respirar, para ela entrar num estado mais de calma, para que ela consiga ser beneficiada com esse tratamento. Entendi. Muito obrigado pela explicação. Voltamos já para o último intervalo e vamos falar de retiro. Quero falar de óleos essenciais e aquele nome que eu não consegui falar no começo. Tá bom? Isso. Até já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. A sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é a Saúde. Onde há cuidado, há amor. Olá pessoal, boa noite. Novamente estamos aqui com a Maria Eugênia e o Juliano falando sobre terapia holística do Espaço Florescer e vamos falar sobre os workshops. Isso. Então vamos lá. Além dos atendimentos individuais que a gente tem com essas ferramentas, a gente também tem alguns workshops que a gente promove aos finais de semana. O que são esses workshops? É uma forma da gente aplicar essas técnicas. Então a gente trabalha com essa escrita terapêutica. Então eu consigo fazer um workshop onde eu envolva questões de constelação familiar, dá para faço os exercícios de constelação familiar com uma escrita terapêutica, né? Em alguns a gente consegue também trabalhar com reiki, com anestesia, tudo dentro de um workshop. É um dia que a pessoa vai passar lá que a gente vai estar falando de algum assunto específico. Um dos workshops que nós temos é desse Ho'oponopono. Né? Repete o nome. Ho'oponopono, que é uma técnica que é simples, são 4 frases que a gente fala, que é de limpezas de memórias. Tá. Então começa lá, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. São 4 frasezinhas simples, a gente repete aí, né? Pode repetir 108 vezes ou não, né? Em alguns lugares, né, fala, não, tem que ser 108 vezes para funcionar, tem que usar um japamala, né? Pode usar tudo isso, né? Eu acho que não existe uma técnica errada, existe aquela que é mais confortável para você. E onde surgiu? Essa é uma técnica que veio do Havaí. Tá. Tá? Ela tem um início, né, lá no xamanismo havaiano, que eles faziam uma reunião. Então a técnica começou assim, era uma reunião para resolução de conflitos familiares. Então reunia-se a família, que estava com um problema lá, uma briga de irmãos, uma briga,
feia na família. Então reunia-se os familiares em roda, né? Era convocado um kahuna, que era um mestre, né? Ou um líder da família, um cabeça da família, que ia coordenar essa reunião. Então essa reunião começava com uma reverência aos antepassados, chamando essa força dos antepassados com uma oração, né? E aí cada um ia expor o seu lado do conflito. Então você fala primeiro, todos ouvem. O outro lado da situação ia lá também e falava o ponto dele, né? E aí o kahuna, lá o mestre, ele ia dar as orientações para resolver aquele conflito. Então resolvia-se ali naquela reunião. Resolvido os problemas, resolveu aquele conflito, né? Eles referenciavam novamente os antepassados e a vida seguia, né, com aquele conflito reunido. Então, assim, tinha muita escuta, né? Então, assim, era o ponto dele falar, até que uma pessoa, a Morna Simeona, trouxe isso para uma identidade própria, que ela fala que chama do Ho'oponopono da identidade própria. Então, quando eu falo lá as frases lá, eu sinto muito, né, eu estou reconhecendo que algo entrou no meu sistema. Né? Então, eu estou reconhecendo que eu deixei que aquele problema entrasse na minha vida, né? Por favor, me perdoe, né? Não é que eu tenho que pedir perdão ao outro, não, eu estou pedindo perdão a mim mesmo por ter permitido que isso entrou, né? O sou grato é a gratidão. Então, assim, eu agradeço, né, que essa situação veio na minha vida e eu consegui resolver, né? E eu te amo é uma liberação de energia, uma transmutação dessa energia, dessa dor. Então ela forma para limpar memórias mesmo de dor, de coisas que estão lá no meu inconsciente que eu não tenho acesso. Então é um workshop que a gente faz, então é explicado toda essa técnica, tem alguns exercícios práticos que a gente traz umas vivências práticas, né? E a pessoa também acaba saindo com um materialzinho lá para praticar em casa e dar sequência no dia a dia, né? Fora o Ho'oponopono, tem a escrita terapêutica. O que é isso? A escrita terapêutica, ela é uma oficina que a gente faz. Então, assim, a gente faz uma autoanálise de nós mesmos. São 4 pilares, né? Os pilares que eu comentei no começo, que é o físico, mental, intelectual e emocional. A gente olha para esses 4 pilares. Então, eu trago um conceito do que é cada pilar, cada dimensão, né? E a gente trabalha alguns pontos dentro lá, vamos supor, a dimensão física. Eu vou olhar lá o corpo. Então, eu me autoavalia como que eu estou na minha questão corpo, né? Como que eu estou lidando com o meu corpo, né? Nessa oficina eu trago tanto o conceito como algumas reflexões. E a pessoa, ela dá uma nota de 0 a 10, pintando uma mandala. Então, vou pintando cada pedacinho da minha mandala ali, dando uma nota, tá? E aí depois a gente faz um trabalho com uma escrita. Então tem algumas tarefas de escrita realmente, que a pessoa vai trabalhar aquela questão, né? Tem outras formas também de trabalhar a escrita. Por que da escrita? A escrita é uma forma de expressão. Nem sempre eu consigo me abrir com alguém. Então o papel ali, a escrita, é uma forma de eu liberar o que está aqui dentro, né? Eu tenho aquela confusão mental. Organização a escrita, de ideias apenas. né? Dá para organizar a ideia, dá para mim trabalhar relacionamento. Dá para mim decidir se eu caso ou compro uma bicicleta, então eu consigo fazer lá uma coluna. Eu faço isso. Né? A escrita, ela é uma forma de expressão realmente, né? Que eu vou lidar com as minhas emoções e de autodescoberta. Né? Autodescoberta e autotransformação, porque eu consigo enxergar o que está ruim em mim naquele ponto, naquele momento da minha vida e consigo colocar um pouquinho mais de amor e trabalhar nisso daí, né? Tem os workshops também de magia divina. Tá. Né? Vai ter um agora, domingo, que é do solstício de inverno, né? Que a gente vai trabalhar a celebração do inverno, da chegada do inverno, né? E alinhado com a magia divina. Né? Você deve falar um pouquinho mais? Que o campo dela... Só num adendo aí do Ho'oponopono, né, pra você ter uma ideia, eu já mudei de emprego em uma semana, ganhando 3 vezes mais através de uma semana praticando Ho'oponopono. Eu já resgatei amigas, já equilibrei a harmonização de amizades mesmo através do Ho'oponopono, né? Então ele é muito profundo, ele é mais do que frases. Quando você fala realmente com a intenção, quando você deseja realmente
liberar dentro de você essas questões que nem você sabe direito o que são, funciona. E a escrita também. A escrita vira e mexe, eu faço vários exercícios que ajudam muito, né? Neurologicamente a gente tem alteração quando a gente faz essa transformação. Então ajuda muito a gente entender até o que a gente está, que às vezes tem tanto problema que a gente nem sabe por onde começa, né? Então ajuda muito a esclarecer tudo isso, né? E o workshop do inverno, na verdade tudo que a gente faz lá é para ajudar a lembrar nosso caminho de volta para casa. Onde é a nossa casa? Dentro da gente. Então, a gente se esqueceu nessa vida urbana que a gente vive, que nós somos seres cíclicos e naturais, todos nós somos. Sim. Que por mais que a gente acredite ou não goste ou não, somos influenciados pela Lua, pelos planetas, tanto que até hoje os pescadores utilizam das marés, das luas, para também para conseguir fazer a pesca, os agricultores. É que hoje o ser humano evoluiu tanto, de certa forma, mas esqueceu que ele é realmente essa essência natural. Nós somos seres naturais. Então, quando a gente celebra as estações do ano, é só para lembrar que mesmo em urbana, a gente consegue lembrar que a gente é natural e que sim, que é natural agora no inverno a gente se sentir mais retraído, a gente ficar mais realmente na toca do urso, querendo refletir mais sobre as coisas, a gente não fica tão expansivo, que é diferente do verão, por exemplo, que é uma expansão de energia, de alegria. Nossos humores, nós somos alterados através das estações do ano. E a gente acha que é normal, né? Vamos que vamos. A gente consegue produzir uma fruta um ano inteiro com as alterações químicas que a gente faz hoje em dia, que o ser humano faz hoje em dia. Então a gente acaba perdendo realmente, lembrando de quem a gente é, um ser natural. Então a gente une o melhor, né, que é pra gente celebrar as estações, junto com a magia. Por que a gente traz a magia? Porque a magia eu consigo também fazer no coletivo. Então eu faço ou a magia do fogo, ou a magia das ervas, ou a magia das pedras, para ajudar a diluir o que precisa ser diluído para aquela estação e expandir o que pode ser próspero, abundante, né? Sim. E prosperidade entenda, seja saúde, seja relacionamento, seja dinheiro, sim, que é importante para o nosso dia a dia, né? Então, para ajudar a gente a alinhar. Então, o espaço, né? A gente tem um número limitado de vagas, mas é para a gente reunir todo mundo junto e celebrar o inverno e fazer para o nosso próprio ritual ali, né? Para ajudar a gente a virar realmente a chavinha interna junto com as estações. E isso acontece lá na Ponte São João. Lá isso na Ponte São João vai ter domingo agora, que nós estamos entrando no inverno, a partir de amanhã, então no domingo nós vamos ter a partir das 9 horas o encontro. Quem quiser interessar, é só mandar um oi pra gente, que a gente manda todas as informações direitinho. E como que te acham, Maria Eugênia? Fala pra gente o WhatsApp, vamos Instagram, lá. O WhatsApp site. É o 11 995... Olha que lembrando. 11 99536 4233. Né, o Instagram é o @florescer sua essência, também no Facebook, né, a página nossa. E tem as nossas páginas pessoais, né, @maeugenia_mostério e o @gpoli, né, as nossas redes. Tem o nosso site também, que é o www.florescersuaessência.com.br. Florescer, né? Florescer, sua essência, né? Que mais? Nós estamos lá na... tudo a gente responde, né? Está na Santo Ferrete, ali na Vila Joana, em Jundiaí, pertinho ali do lado da Ponte São João. Fácil acesso. Fácil acesso. Ficou algum assunto que você deixou Eu queria de falar que o Florescer ganhou duas coisas que eu acho que são importantes, né? O Florescer ganhou mais um braço recentemente, aliás, mais 2 braços, que é o Relíquias de Gandu, que é um espaço em Mogi das Cruzes, a 2 horas daqui, voltado para retiros de autoconhecimento, de autotransformação. Então, o espaço existe há 50 anos, que era familiar, ela transformou desde o ano passado num espaço específico para esses trabalhos de cura. Então, é um lugar muito acolhedor, muito gostoso, e para quem gosta de mergulhar mesmo nesse processo de autoconhecimento, autotransformação, passar o fim de semana com pessoas que também estão buscando isso. A gente brinca que são 6 meses de terapia no final de semana, porque você sai realmente renovado de um retiro, né? Tem o Enneagrama, que também é uma forma de você se conhecer, que é também um dos retiros, enfim. Procurar nossa página, tem tudo lá. E falar sobre por que tantas técnicas, né? Por que tantas ferramentas. Na verdade, nós somos frequências, né? Sim. Assim como existe Wi-Fi, existe internet, graças à internet está podendo falar aqui nesse momento, por exemplo, tudo são ondas.
Então, cada ferramenta vai trabalhar numa frequência diferente nossa. Assim como Reiki, assim como a magia, a própria escrita. Mesmo dentro da magia, existem 21 magias diferentes. Então, cada uma vai trabalhar uma área específica. Uma mais a parte de energética, a outra mais a parte de saúde. É quase uma energia para cada um. É Exatamente. quase uma terapia para cada um. Por isso que é bastante variação, né? E aí depende muito do momento que você está vivendo, para saber o que precisa ser ajustado ali para te ajudar a seguir em frente. Perfeito. Paulinha, coloca no GC para mim o contato do casal, caso alguém tenha interesse em procurá-los para alguma atividade. Então fica lá na Rua Santo Ferretti, 122, na Vila Joana, do ladinho da Ponte São João. Os canais de atendimento é o WhatsApp, 11 99 536 4233. E o Instagram, Florescer Sua Essência Tudo Junto, _Mosteiro, sem acento, @gpoli com 2 L's, ou lá no site florescersuaessencia.com.br. E caso alguém queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho de atendimento domiciliar, entre em contato lá no meu Instagram, @edivaldo.toledo, ou no meu WhatsApp, 11 94007 5391, ou no meu site edivaldodetoledo.com.br. Meninos, muito obrigado por terem vindo. A gente que agradece, uma alegria estar aqui. Uma honra. Que bom. Até breve e até terça-feira que vem com mais um entrevistado. Até mais.